profético, o princípio das dores. O princípio das dores. Mateus 24, do versículo 1 até o versículo de número 14. Glória a Deus. Mateus 24, do versículo 1 até o versículo de número 14. Glória a Deus. Jesus, ele disse na sua palavra: passará os céus e a terra, mas as suas palavras, elas não passarão. Pode passar tudo, mas a palavra de Deus, ela não passa. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Amém. Vamos participar todos juntos dessa leitura. Glória a Deus, aleluia. O versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mas Jesus lhes disse: não vedes todas estas coisas? Na verdade eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgiram muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Este é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Glória a Deus. Você pode sentar. Glória a Deus. Louvando ao nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. E como eu já disse aos irmãos, que Jesus, ele disse na sua palavra: passará os céus e a terra, mas as tuas palavras não vão de passar. Por que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador? Para nós ficarmos ricos? Ficarmos milionários? Não. Nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas, é para morar no céu. É para nós escaparmos da condenação eterna. Existem muitas pessoas dizendo que depois que o homem morre, acabou. Não. O homem ou a mulher, que seja, depois que morre, não acaba. Nós não somos como os animais. O homem recebeu o sopro de vida de Deus. Aleluia. E quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, nós aceitamos para nós escaparmos da condenação eterna. A Bíblia diz que naquele dia, todo aquele que não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Pai amado. Então, a palavra de Deus, ela vai se cumprindo a cada dia. A palavra de Deus, ela vai se revelando para nós a cada dia. E a humanidade hoje é uma humanidade que cada vez mais está
distante de Deus, distante do Criador e fazendo tudo aquilo que entristece, todo tipo de abominação que entristece aos olhos do nosso Deus. Agora vem cá, se na época de Noé, Deus resolveu destruir o homem sobre a face da terra, porque o que o homem fazia, o próprio Deus disse que estava cheirando mal nas narinas de Deus, ao ponto que Deus resolveu destruir toda a humanidade, em exceção Noé e a sua família. E Deus mandou Noé construir o quê? Uma arca para salvar ele, a sua família e alguns dos animais. E é interessante que Deus vem falando com a humanidade. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Ela vem falando com a humanidade. E Noé e a sua família entrou na arca e escaparam do grande dilúvio. E Jesus então disse na sua palavra: assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, Jesus dizendo, casavam, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quer dizer, entrou na arca, acabou a gandaia, acabou a bagunça. Agora o Pai vai colocar ordem na casa. Agora o Pai vai trazer a justiça. Porque chegará um grande dia, esse grande dia, Deus, Ele vai executar o juízo sobre a humanidade, sobre a face da terra. A Bíblia diz que Jesus, Ele virá montado num cavalo branco, e na sua coxa e no seu manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E peleja e julga com justiça. E a Bíblia diz que Ele executará a justiça com vara de ferro, irmãos. Não é assim quando o filho faz alguma coisa errada. Hoje não pode, mas antigamente, né? O filho fazia alguma coisa errada, eu apanhei de vara de marmelo, rapaz. Você fazia uma arte, desobedecia o pai e a mãe. Então, a justiça, a vara, entrava em ação para colocar disciplina. E assim nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão cada vez mais distante da presença de Deus, distante de Deus. E agora as pessoas, hoje, você fala de Jesus para as pessoas não dão muita atenção quando você fala de Jesus. Você pode observar que as igrejas hoje estão esvaziando, os botecos estão enchendo, o salão de baile está enchendo, e as igrejas estão esvaziando. Mas chegará um dia que tudo isso vai acabar. Chegará um dia que Deus vai executar o juízo sobre a face da terra. Meu Deus. E as pessoas estão correndo de um lado e para o outro, e cada vez mais distante da presença de Deus. Aqui Jesus, no seu sermão profético, Jesus profere aqui, na sua profecia, o princípio das dores. Porque isso tudo que nós estamos vivendo hoje, são o princípio das dores. Então quando Jesus, versículo 1 diz, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. O 2, e Jesus porém lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, que não seja destruída. Então quando Jesus sai do templo com os seus discípulos, os discípulos mostram a estrutura, mostram a beleza do templo para Jesus, e começa a conversar com Jesus, e Jesus ali começa a proferir aos seus discípulos, e ficou escrito para se cumprir. Jesus disse aos seus discípulos, olha, estão vendo essa beleza toda desse templo? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E essa profecia que Jesus proferiu no sermão profético
essa profecia da destruição do templo em Jerusalém aconteceu, cumpriu-se no ano 70. Cumpriu-se no ano 70, em que o templo em Jerusalém foi totalmente destruído. Cumpriu-se a profecia que Jesus falou. E as profecias que Jesus falou aqui, todas elas, se nós formos analisar, todas elas se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda irão se cumprir. Por quê? Porque Jesus ele disse: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Então, cada dia que nós olhamos para os acontecimentos, as coisas que vêm acontecendo sobre a face da terra, tudo isso, irmãos, é a palavra de Deus que está falando. É a palavra de Deus que está se revelando para a humanidade. Para que a humanidade, as pessoas acordem, se despertem. Aquele que não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Porque a Bíblia diz que vai chegar um dia, irmãos, em que a morte, ela vai deixar de existir por 5 meses. 5 meses, Apocalipse 9. A morte, ela vai deixar de existir por 5 meses. Em que os homens vão procurar a morte e não vão poder achar. O sofrimento será tanto sofrimento que as pessoas vão querer se matar, mas a morte vai deixar de existir por 5 meses. Mas a Bíblia diz que para o salvo em Cristo Jesus nascerá o sol da justiça, e salvação trareis debaixo das vossas asas. Correrão como bezerro solto das suas estrebarias. E Jesus disse que esse dia que virá será um dia que nunca houve e nunca mais haverá. E a Bíblia chama esse dia o terrível grande dia do Senhor Deus, em que a Bíblia diz que naquele grande dia os reis, os governantes, os poderosos vão se esconder nas cavernas, nos montes, e vão dizer aos montes, aos rochedos, e vão dizer: montes, caiam sobre nós e nos esconda da presença daquele que está sentado no trono, porque chegado a ira do Deus Todo-Poderoso, e quem poderá resistir? A Bíblia, ela é bem clara, irmão, que Deus ele tem uma contenda com os moradores da terra. Já viu uma pessoa formar uma contenda, irmão? Você já viu? A Bíblia diz que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Aí a Bíblia diz que a terra, ela cambaleia como um bêbado, balanceia como uma rede de dormir, cairá e não se levantará mais. Então, as profecias que Jesus vem falando aqui para os discípulos, algumas delas aconteceram, outra vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, quando Jesus se retira dessa profecia da destruição do templo em Jerusalém, Jesus se retira, vai para o Monte das Oliveiras, que era o lugar onde Jesus gostava de retirar e ficar sós com o Pai. E às vezes, quando Jesus ia para o Monte das Oliveiras, Jesus também levava, algumas vezes levava os seus discípulos, e algumas vezes ia sozinho. Porque Jesus, irmão, Jesus também, ele gostava de estar sós com o Pai. Jesus gostava de ter um particular com o Pai. E nós temos que aprender também com Jesus sobre isso. Que nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que, na nossa casa, nós também separarmos um cantinho da nossa casa, seja o quarto ou a sala que seja,
mas nós separamos lugar de intimidade para nós estarmos a sós com Deus. Separamos um cantinho e expressamos que nós estamos sentindo o nosso coração e derramamos a nossa alma na presença de Deus. Nós temos que aprender a ter intimidade com Deus. Então Jesus, ele tinha essa intimidade com o Pai no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane. Ele tinha esse particular. Então quando Jesus se retira com os seus discípulos, vai até o Monte das Oliveiras, então os discípulos dizem-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então os discípulos perguntam para Jesus, qual seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo, o fim do tempo? As pessoas não dizem, o mundo não acaba, né? Não é assim que as pessoas dizem? O mundo não vai acabar, acaba quem morre. Mas a Bíblia diz que vai vir um fogo abrasador, irmão, que não vai ficar nem raiz e nem ramo. A terra, ela passará pelo processo, porque vocês sabem, o fogo queima tudo, não queima? O fogo queima tudo. Então o fogo de Deus, ele vai passar sobre a terra, o fogo da purificação, em que a Bíblia diz que não vai ficar nem raiz e nem ramo. Então os discípulos dizem, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus aqui começa a proferir novamente a sua profecia e diz, versículo 4, e Jesus respondendo diz, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos, quer dizer, presta atenção, fiquem atentos, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Por quê? Porque vocês sabem que o diabo conhece as escrituras, a Bíblia, mais do que eu, mais do que você, irmãos. O diabo conhece as escrituras mais do que eu, mais do que qualquer teólogo. Ele conhece as escrituras, pois ele não usou as escrituras para tentar Jesus. Ele não disse para Jesus, pois está escrito, né? Ele sempre dizia, está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Está escrito, se você se apinchar daqui, ele vai dar ordem aos teus anjos a teu respeito. Usou o Salmo 90. Usou o Salmo, usou as escrituras. Então nós sabemos que nós estamos vivendo numa época em que nós temos que estar atento a essa palavra, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Nós não temos que ir pela conversa que os outros dizem, nós temos que ir pela palavra de Deus. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então ele diz no versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Você já ouviu alguém aparecer por aí, falar que é Jesus? Ouviu já? Já passou na televisão alguma vez? Alguém aparecer e dizer, eu sou Jesus? Mas tem. Já ouviu já? Os falsos profetas. O que mais tem. O Henry Christ, né? Ele não pareceu que dizia que ele era Jesus? Viu, pastor? Mas hoje, no dia que vivemos, o falso profeta está dentro da igreja, mano. Parece aí. Não é verdade? É verdade. Cheguei semana aí, uma reportagem na televisão, o falso pastor está dentro da igreja, irmão. Imitando ser aquilo que não é. E tem muitos aí imitando aí Jesus, né? E muita gente está caindo na lágrima. Então o que é isso? Essa profecia que Jesus falou aqui, que muitos virão no nome dele, já se cumpriu, irmão. Quantos não têm aparecido dizendo, eu sou Jesus, que é esse Henry Christ aí, né? Andava com 12 pessoas do lado dele, dizendo, eu sou Jesus, e quando algum pastor, algum teólogo ia combater contra ele dizia, meu pai falou que ia aparecer essas pessoas falando contra mim. Tem até uma cidade, chama Cidade de Refúgio, e lá o anticristo já está reinando lá num país lá, e o povo está indo tudo para lá. Então, essa profecia que Jesus falou que muitos viriam no nome dele, enganaria muitos assim, enganados, irmãos.
muitos estão sendo enganados. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Porque se conhecesse as Escrituras, não seria enganado. Se está sendo enganado porque não conhece as Escrituras, as suas vidas não estão alicerçadas na palavra de Deus. Versículo 6: E ouvireis de guerra e rumores de guerras, olhai, não vos assustei, porque é mistério isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Tem guerra no nosso mundão? Tem guerra? E como tem? Né? No Brasil não tem guerra aí de canhão, aí de avião, mas tem a guerra política, né? Dá tenor. Hoje você liga a televisão, hoje dá tenor. Só fala esses negócios, não sei o que lá, é de direita, é esquerda, e vira aquele negócio que é só Deus para ter misericórdia. Então, a profecia que Jesus falou, que haveria, ouvireis de guerras, rumores de guerra, essas guerras que nós temos visto acontecendo, que são o princípio. Você viu que a guerra ela deixa? Você não viu lá? A gente vê lá essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Irmão, o lado mais fraco, você sabe, o que mais sofre, quem sofre mais? São as crianças, são as pessoas indefesas, as pessoas que mais sofrem. Não vê, por exemplo, lá entre Israel e o Irã, as crianças, irmãos, você olha, as crianças morrendo de fome, não só as crianças, mas pessoas idosas, adultas. Então, Jesus, ele disse aqui na sua palavra que haveria de acontecer essas coisas, e essa palavra, ela está se cumprindo. Ela está se cumprindo em nossos dias, e que nós devemos estar atentos. É o princípio das dores? É o princípio das dores, mas só que é um dos sinais que vai nos revelando que o Mestre, o Rei Jesus, está às portas para buscar a sua igreja, os seus escolhidos, e que nós devemos estar atentos à palavra de Deus, e as profecias estão se cumprindo, irmãos. As profecias que estão se cumprindo. Mas Jesus disse que tudo isso que está acontecendo, então ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Versículo 7: Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Tem fome? Peste, tem peste? Que é mais peste do que a Covid-19? Irmão, não teve um país que se escapou da Covid-19. Que é mais peste do que o Covid-19? E que colocou, olha só, irmão, olha só, colocou todo mundo para dentro da sua casa. Para dentro da sua casa. Só a nossa igreja aqui, a sede, nós ficamos 4 meses sem culto. 4 meses sem culto. Então nós temos visto essas pestes atingindo. Tem mais peste que vai vir? Tem peste pior que a Covid-19. Que vai vir ainda. Então a Covid-19, ela foi uma peste. Ela foi uma peste que atingiu o mundo inteiro, irmão. O mundo inteiro. Só de uma pessoa vindo de um avião de um lado para o outro chegar, a primeira pessoa com Covid-19 chegou no Brasil, já afetou o Brasil inteiro. O que é isso? É a profecia de Jesus que está se cumprindo. E ainda tem mais peste para vir por aí, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Mas todas essas coisas, versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Não é assim? Você pode observar hoje, tem pessoa até hoje, desde aí do começo da Covid, quem pegou Covid em 2019, estão com sequela até hoje, irmão. Estão com sequela até hoje. Por quê? Porque são o princípio das dores. As pessoas hoje estão se lamentando, mas as pessoas preferem se lamentar, mas não correm para os braços de Jesus. Mas a palavra de Jesus, a profecia que Jesus falou, as suas palavras, elas estão se cumprindo.
Por quê? Porque Jesus disse, pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Pode passar tudo nessa vida, mas as palavras de Jesus, elas não hão de passar. Versículo 19, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Tem pessoa que não gosta de crente? Tem ou não tem? Tem. Tem pessoa que não gosta de crente. Esses dias mesmo eu estava andando com o carro aqui no Broa e anunciando os dias do culto, foi no domingo. Aí passou uma moça, né, eu estava com o capô do carro levantado por causa da caixa. Aí uma moça encostou do meu lado e veio assim para mim. Com uma cara feia para mim, porque eu estava anunciando a palavra de Deus. E ergueu o vidro do carro com tudo. E às vezes você trabalha numa empresa, irmão, e às vezes seu companheiro de trabalho, às vezes não tem muita amizade contigo porque você é cristão. Porque você é um cristão. E às vezes nós somos odiados por muitos por causa de Jesus. Nós somos odiados por algumas pessoas por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus. Às vezes, muitas vezes, algumas pessoas não têm amizade comigo, não têm amizade com você, por causa do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu e você estamos na luz, e aquele que está na treva, ele não consegue se comunicar com a luz. Ele não consegue. Quantas vezes muitos irmãos trabalham em empresa quando se declara ser cristão, às vezes o encarregado manda ele embora porque ele é um cristão, porque o comportamento dele na empresa é totalmente diferente. Ele não anda na rodinha dos escarnecedores, ele não anda naquela rodinha de brincadeira que desagrada a Deus, de palavrões, de tudo aquilo que entristece a Deus. Então esse é isolado, ele é colocado do lado. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, que naquele grande dia, o dono da seara, ele vai colher o trigo e vai colocar no celeiro, mas o joio, ele vai colocar, lançar ele no fogo para queimar. E a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, e ela está se cumprindo em nossos dias. O versículo 10: nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Muitos serão escandalizados. Muitos estão escandalizando a palavra de Deus, escandalizando o nome de Jesus, escandalizando a palavra de Deus, irmãos. A gente vê cada coisa. Às vezes você assiste uma reportagem, você vê às vezes pessoas que dizem ser cristão, manchando o evangelho, manchando o nome de Jesus, manchando a palavra de Deus, escandalizando a palavra de Deus. Aí que Jesus disse: é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Então é necessário, Jesus disse, é necessário que os escândalos venham, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Por quem vier os escândalos. Então, as pessoas brincam, porque eu digo sempre às pessoas, irmão, servir a Deus é coisa séria. Servir a Deus não é brincadeira, não é como você, como nós éramos crianças, pegar um carrinho encerado e sair brincando com Deus. Não, Deus, ele é coisa séria, irmãos. A Bíblia diz que Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E as pessoas estão brincando com a palavra de Deus. Existem muitos brincando em ser cristão, brincando em ser crente, brincando com a palavra de Deus. E Deus não é brincadeira, irmãos. Ou nós somos ou não somos. Ou nós somos cristãos ou não somos. Não pode uma fonte produzir água doce e água amarga. Ou nós somos uma fonte que produz água doce, ou nós somos uma fonte que produz água amarga. Como é
é bonito, por exemplo, você estar num lugar, num ambiente, ou no seu trabalho, ou na rua, se estiver, alguém chega para você e diz assim: ó, você parece que é um cristão, você parece que é crente. Você fala: eu sou um cristão, graças a Deus. E aí o seu comportamento, o seu bom testemunho, às vezes, irmãos, o seu bom testemunho, o seu bom comportamento como cristão, não precisa nem você estar distribuindo às vezes a palavra. Às vezes o seu testemunho, a sua conduta de cristão faz com que a pessoa olhe em você Jesus e se converta dos seus maus caminhos e entregue a vida também a Jesus. Não é aqui que nós lemos no Salmo 15, o verdadeiro cidadão dos céus? Nós temos que ser um verdadeiro cidadão dos céus e dar um bom testemunho de cristão. No versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas. Tem falso profeta hoje? E como tem? Muitos falsos profetas enganando também, além dos falsos cristos, também estão os falsos profetas enganando a muitos, irmãos. Eu conheci um pastor amigo meu, na travessa do ano de 1999 para o ano 2000, ele ficava falando para os irmãos na igreja que Jesus ia vir no ano 2000. E falava que Jesus profetizava. Ele estava numa cidade já, eu estava numa tal cidade dirigindo a obra de Deus. Deus mandou vir aqui para Lençóis Paulista, porque nesse ano aqui, na virada em 1999 para o ano 2000, Jesus vai vir e arrebata a sua igreja. Isso é o que? Não é falso profeta? Hã? Lá em casa, o pastor Geraldo falou uma coisa importante. Você parece com Jesus? Ele falou comigo. Nós temos que parecer com Jesus. E se não parecer, irmão, não tem como você pregar o Evangelho. Porque o Cristo, Ele é luz. E nós temos que brilhar essa luz aqui. É verdade. Verdade. Verdadeiro cristão. O versículo 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Tem crente esfriando no amor? Hã? Então, esses cumprimentos das Escrituras, o cumprimento das profecias de Jesus, a iniquidade, ela vai se multiplicando, quer dizer, o pecado, ele vai aumentando, o pecado, ele vai crescendo, a iniquidade, ela vai crescendo, e o amor vai se esfriando. É verdade, Senhor. Crente perdendo o desejo de servir a Deus, buscar a Deus, de estar nos cultos, de estar na presença de Deus. O amor, ele vai se esfriando, e as pessoas vão abandonando a presença de Deus, vai abandonando a casa de Deus, vai abandonando de servir a Deus. O amor vai se esfriando e as pessoas vão morrendo, e a iniquidade, ela vai se multiplicando. Conforme a iniquidade vai se multiplicando, as pessoas vão se esfriando no amor e vai morrendo aos poucos espiritualmente. Por quê? É a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, e ela está se cumprindo. O versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, para ser salvo, tem que perseverar até o fim. Então, a iniquidade se multiplica, o amor se esfria, e aquele que não perseverar até o fim, esse não será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas para ser salvo tem que perseverar até o fim. Porque nós estamos vivendo numa época em que o amor, então, está se esfriando, a iniquidade está se multiplicando, o amor está se esfriando, e as pessoas estão deixando então de servir a Deus. As pessoas estão abandonando, perdendo o seu primeiro amor. Mas Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas para ser salvo, tem que perseverar até o fim. Eu digo sempre, começar é fácil, o difícil é você terminar. Ou seja, permanecer. Então, começar é fácil.
É fácil a pessoa levantar as mãos e dizer: eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Mas eu quero ver você perseverar até o fim para você alcançar a salvação. Por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, vem as diversidades, vem os problemas, vem as lutas. E se nós não perseverarmos, então nós desistimos. Glória a Deus. Porque o diabo não está preocupado com quem está lá fora, porque aquele que está lá fora faz a vontade dele. O diabo está preocupado com quem está aqui dentro servindo a Deus. Aleluia. Aleluia. Então Jesus disse que vai se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim, esse então será salvo. Aleluia. Para ser salvo tem que perseverar até o fim. E terminando o versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o Fim. Então até a última pessoa sobre a face da terra não ouvir a palavra de Deus, então o fim ainda não vem. E se Jesus não veio ainda, o fim ainda não aconteceu, porque alguém ainda precisa ouvir a palavra de Deus. Então essa palavra ainda não se cumpriu, porque quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. E existem pessoas em outros continentes, em outros países, que ainda estão esperando alguém chegar para ele ou para ela que seja e dizer: Jesus te ama e quer te salvar. Aleluia. Aí virá o fim. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Que a palavra do nosso Deus, ela venha falar tremendamente ao teu coração e continuará falando grandemente na tua vida e no teu coração. Queridos, quem puder dobrar o seu joelho